Fala pessoalzinho, tudo bem com vocês? Professor Alex Bassi aqui mais uma vez na nossa aula de Química. Continuaremos hoje nesta aula falando sobre Química Orgânica. Todavia, hoje será apresentado a vocês outros tipos de funções orgânicas, tá? Anteriormente nós vimos sobre a função hidrocarboneto e aprendemos a classificar, dar nome, classificar o carbono, o tipo de cadeia. E hoje nós veremos outras funções, tá? Essas outras funções podem ser diversas, mas eu vou apresentar algumas boas tantas para vocês, tá? Tem uma quantidade bem razoável aí de função que eu quero mostrar para vocês. Antes de nós começarmos o nosso rolê de hoje, aprenderemos primeiro a enxergar qual é a habilidade, qual é a missão do nosso rolê, né? A missão que nós temos que desenvolver nesta aula. A habilidade de hoje é aprender a analisar e classificar as fórmulas estruturais das, olha o tanto, aminas, amidas, nitrilas, ácidos carboxílicos, ésteres, éter, aldeídos, cetonas e alcoóis. Olha, o professor até ficou sem ar aqui de tanta função orgânica que nós vamos aprender hoje, tá? Quanto às funções orgânicas, quanto às funções. Então eu quero mostrar para vocês a estrutura de cada uma e o que faz cada uma ser ela. O que faz um álcool ser um álcool, o que faz um ácido ser um ácido, um éster ser um éster, tá? É isso que nós veremos hoje. Então, já peguem os seus cadernos aí, redobrem a atenção de vocês, tem bastante conteúdo, já lhes aviso porque eu sou seu amigo, tá? Tô avisando vocês que tem bastante conteúdo e que o conteúdo é bem diverso e complicadinho hoje, tá? Mas nada demais para os senhores que são destros, são espertaços, tá? Gabaritam todas as minhas provas, nada demais para os senhores. Antes de começarmos o nosso rolê, primeiro vamos ver um certo remember da aula passada, das aulas passadas, tá? Falando sobre o hidrocarboneto. Então, relembrando, as cadeias carbônicas serão baseadas no átomo principal, que é sempre o carbono. Ele é o astro do nosso rolê, ele é o topzinho do Instagram, tá? Bom, o carbono é tetravalente, ou seja, ele faz 4. Tetra é de tetra de 4, tá bom? Tetracampeão, 4 copas, sei lá, 4 campeonatos ele ganhou, tá bom? Então, ao lado aqui eu destaquei um memezinho para vocês aqui enxergarem como que o professor fica quando eu vejo que o meu aluno colocou um carbono com 5 ligações, colocou um carbono com 3 ligações. Eu fico estarrecido, tá? Não pode, o carbono sempre faz 4, preste atenção nisso. Bom, essas ligações elas são covalentes, ou seja, compartilham elétrons, né? Esses carbonos podem ser classificados em primário, secundário, terciário, quaternário, tá? E tudo isso vai depender de quantos outros carbonos estão ligados a ele, tá? Lembram disso? Se um carbono lá que eu vou analisar estiver ligado com outros 2 carbonos, ele é secundário, tá? Se ele estiver ligado com 4 outros carbonos, ele vai ser quaternário. O nome é bem sugestivo, né? Beleza. Essas cadeias elas podem ser classificadas em abertas ou fechadas, né? Podem ser classificadas em ramificadas ou normais, saturadas e insaturadas. Lembram disso, pessoal? Quantas duplas, triplas ligações? Ou são somente simples? Tem que lembrar disso aí, tá? Homogêneas e heterogêneas. Pessoal, se vocês não se lembram disso aí, vejam a outra aula que está aí já gravada para vocês não ficarem meio perdidão no rolê hoje aí, tá bom? Bom, a nomenclatura de um composto orgânico ela é baseada em, ou seja, como que dá nome no composto orgânico. A primeira coisa que você olha é quantos carbonos fazem parte da cadeia principal, né? Se tem um carbono, o nome vai começar com met. Se tem 5 carbonos, vai ser pente. Se tiver 6, hexa. Lembra disso, pessoal? Beleza. O segundo ponto aí do nome é o infixo. O infixo, pessoal, é o tipo de ligação, tá? O infixo é o meio da palavra, tá bom? O infixo é o tipo de ligação. Se é simples é an, se é dupla é en, se é tripla é in, tá? E para carbonetos, né? Hidrocarbonitos é legal, hein? Hidrocarbonetos, a terminação, né? Eles terminam sempre com a letra O no final. Então era propano, butano, pentano ou penteno, butino, tá? Sempre com O no final. E é esse termo justamente que nós iremos mudar hoje, porque nós não falaremos de hidrocarboneto, nós falaremos de outras funções orgânicas, tá bom? Bom, coloquei aqui um exemplo para a gente relembrar melhor como que se faz essas coisas, tá? Vamos dar o nome para este composto aqui ao centro, tá? É um composto onde tem uma cadeia principal, que é a primeira coisa que nós devemos achar para dar nome no composto, né? A cadeia principal. Já estou destacando para vocês aqui a cadeia principal, que é a cadeia, ou seja, o número de átomos maior e mais contínuo, tá bom? De um composto orgânico, ok? Poderia ser de outro jeito? Sim.
tá? Poderia começar por aqui, por exemplo? Poderia. Vou tentar fazer para vocês, vamos ver se vai dar. Vou tentar de novo, hein? Vamos lá. Ó, poderia começar daqui em vez de começar por lá? Sim, poderia fazer assim a minha cadeia carbônica. Tá? Continuaria tendo o mesmo número de carbono? Sim. Continuaria tendo as mesmas ramificações? Também, tá bom? Outra forma de fazer. Poderia fazer por aqui? Poderia também, pessoal. Não importa onde você escolha, mas desde que seja o mesmo valor, tá? Por quê? Porque de todos esses jeitos a cadeia carbônica vai ter 5 carbonos e 2 ramificações, tá bom? O que eu não posso fazer é pegar por aqui, por exemplo, e vir para cá, porque não vai ser contínua, né? Contínua é um seguido do outro. Ó. Esse aqui não é seguido desse, então não posso, tá bom? Então, já achei a cadeia principal. Agora eu tenho que achar se tem algum átomo aí pendurado nela. E tem, né? Esses átomos pendurados aqui nós chamaremos de ramificações. Chamaremos de ramificações, que também terá um nome bem específico, tá? Pronto, agora que eu achei e identifiquei essas ramificações da cadeia principal, eu posso tentar dar nome a ela, tá bom? Vamos lá, mas por onde que eu começo a contar? Começo a contar por aqui ou começo a contar por aqui? Bem, eu tenho que começar a contar de modo que a cadeia carbônica fique com o menor número possível. Enxerguem aqui, pessoal, ó. Neste momento aqui, ó, onde eu estou circulando, existe uma tripla ligação. E se essa tripla ligação está aqui, eu devo começar por aqui a contar. Porque ela já vai estar no carbono 1, tá? Se eu começar a contar daqui, pessoal, olha onde vai estar a minha tripla ligação. 1, 2, 3, 4, tá? Então, a tripla ligação, a posição dela me diz onde eu devo começar a contar. Se eu começar a contar daqui, deste carbono, haverá somente o número 1 na contagem da tripla. E se eu começar por lá, o número vai ser 4. Então, fica maior do lado de lá. Tem que sempre prezar pelo menor número. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Primeiro, onde estão as minhas ramificações? Minhas ramificações estarão no carbono 4, ó. 1, 2, 3, carbono 4 aqui, tá? Quantas ramificações são? São 2, então, ó. 4.4, porque as duas ramificações estão no mesmo carbono, no carbono 4. Qual é essa ramificação? Se é um carbono de ramificação, a nomenclatura para ele é metil. Só que como tem 2 aí, um em cada lado, é dimetil, tá? Dimetil. E agora eu venho com o nome da cadeia principal, da cadeia central. Quantos carbonos tem? Então, 1, 2, 3, 4, 5. A nomenclatura para 5 carbonos é pente. Opa, pente, tá? Existe uma tripla ligação ali, então, infixo in, tá? E é um hidrocarboneto, então, final O, tá bom? Como que fica o nome desse composto? 4 dimetilpentino. Eu não indiquei a posição da minha tripla ligação porque ela está no carbono 1. Ó, observe bem aqui, ó, nesse in. Opa. Bem nesse in aqui, pessoal, ó. Deixa eu só selecionar aqui de novo. Aqui. Bem nesse in aqui, ó. Tá difícil, pessoal. Mantenha a calma. Nesse in, ó. Eu não indiquei a posição da minha tripla, tá? Por quê? Porque ela está no carbono 1. Quando ela está no carbono 1, eu não preciso indicar. Se eu contasse por outro lado, eu teria que indicar. Então, ó, deste lado já é o melhor jeito, ok? Já está dado o nome, pessoal. Lembram-se disso? Se não lembra, dá uma olhadinha lá na outra aula, tá bom? Um outro memezinho aqui pra gente curtir um pouquinho. Como é o nome desse composto aqui? O primeiro. Bom, tem um carbono aqui, 2, 3. Então, o prefixo é prop. Tem uma tripla ligação, in. Final O. Propino. Tá? Por isso que eu usei o martelo, porque é propino. Quem adivinha aqui para que usa a tesoura? Vamos ver? Tem 3 carbonos, não tem dupla nem tripla ligação, então 3 carbonos é prop, não tem dupla nem tripla, então ó, o infixo é an. Final O, propano. O martelo é propino e o tesouro é propano. Olha que interessante, meu. Muito legal, tá? Espero que vocês curtam os memes aí, que eles são bem engraçados, tá? Tô rachando o bico aqui, vocês nem sabem. Ó, a partir de agora, então, vamos começar a entrar no assunto de hoje, tá bom? A partir de agora, as cadeias não mais terão somente a C e H, porque C e H são hidrocarbonetos.
Agora haverá a presença de outros átomos. Quais átomos? O O de oxigênio e o N de nitrogênio, tá? E o oxigênio vai dar a característica, as funções oxigenadas, e o nitrogênio as funções nitrogenadas, tá? Vai começar a aparecer esses compostos aí agora, beleza? Bom, a organização e com quem esses átomos estiverem ligados, ou seja, o O e o N, me darão as características para determinar qual a função orgânica, e assim a nomenclatura. Então, dependendo de como que o O estiver organizado lá na minha molécula, vai ser uma função orgânica, mas se ele estiver de outro jeito, vai ser outra, tá? A posição dele com quem ele estiver ligado vai me dar qual é a função orgânica. Então já vamos nos ater e redobrar a atenção, tá? Ó, toda a contagem na cadeia principal agora deverá começar pelo mais próximo à função orgânica. Não mostrei para vocês que a contagem aqui no exemplo passado começava mais próximo da tripla ligação, ou da dupla ligação se ela tivesse? Agora vai começar a partir da função orgânica. Se a função orgânica estiver numa ponta, é por ali que começa, tá? E não pela outra. Bom, e se manterá, ó, tá escrito errado esse materá aqui, tá? Vou arrumar na presença dos senhores aqui, ó. Se manterá todas as regras antes vistas para os hidrocarbonetos, tá? Com exceção da nomenclatura, que cada uma terá o seu sufixo. O que é o sufixo? É o final da palavra. Agora não mais será O, agora será outros nomes, outros sufixos, tá? Bom, partindo do começo, olha só, funções oxigenadas. A primeira que eu quero apresentar para vocês é o tal do álcool. É o mais facinho e o que mais é interessante da gente ver, tá? Bom, a função álcool, ela é dada pela característica do OH. O OH se chama hidroxila, tá? Mas não se preocupe com a nomenclatura disso agora, ó. A principal característica desta função é a presença dessa hidroxila, que é esse OH, tá? Então, se vocês observarem no exemplo que eu vou passar para vocês, vai ter um OH lá. É um O, um oxigênio ligado a um H. O H é o hidrogênio, tá bom? Quando tiver essa condição, vai ser um álcool, tá bom? E a nomenclatura dele é respeitando todos os termos antes vistos. E agora o final vai ser OL, OL, tá bom? Então eu coloquei uns exemplos aqui para vocês, ó. Etanol, butanol, heptanol. Continua a mesma regra para as ramificações, ó. 2-metilpentenol, ok? Então vamos lá. Este primeiro exemplo aqui, ó, de cima, tá bom? Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Onde que eu vou começar? Ó, tenta dar um Ctrl Z aqui, mas eu tô com medo de voltar. Vamos ver se volta. Ah, ficou bom. Então vamos lá. Continuando nesse exemplo aqui, pessoal. Por onde eu vou começar a contar? Primeira coisa que eu acabei de falar para vocês é que eu começo a contar do carbono que está ligado à minha função orgânica. Olha a minha função orgânica aí, ó, o OH. Bom, então o primeiro carbono será esse aqui, ó. Ok? Partindo daqui então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Não tem dupla, não tem tripla, só tem simples ligação. Não tem ramificação, então tá baba, tá facinho. Vamos lá então. Se é só o final que vai mudar, continuamos partindo do começo, tá? Quantos carbonos a molécula tem? 5, então é pente, tá? Tem dupla ligação? Tem tripla? Não, então an, ok? E o final agora é OL, porque tem o OH, ok? Esse OH sempre vai estar no fim, na verdade, nas pontas da cadeia, tá bom? Ela pode estar no meio também, na verdade, mas na maioria das vezes vai estar no fim. Então não precisa indicar aonde está o OL, porque o OL está sempre no primeiro carbono. Poderia escrever pentanol, ou poderia escrever também pentanol, mas não tem necessidade, porque o tá subentendido quando eu escrevo assim, ok? Legal, vamos partir para a próxima. Ó, aqui eu já coloquei a nomenclatura dela, mas só para mostrar para vocês que também pode existir essa condição, onde existem dois compostos, duas funções orgânicas, tá? No caso aqui é a mesma, então eu coloco o diol, tá vendo o di aqui, ó? Diol, tá? Que vai me dizer que tem dois ol, ou seja, dois OH, ou seja, duas hidroxilas, tá? Perfeitinho, pessoal? Deu para pegar como que é aqui o ol? Facinho, né? É álcool final ol, ok? Beleza. Segunda função que eu quero apresentar para vocês. Ainda uma função oxigenada é a função cetona. Vamos lá.
A função cetona é dada dessa estrutura aqui, pessoal, ó, tá? Aonde existe um átomo de oxigênio ligado duplamente, ó, uma dupla ligação aqui, a um átomo de carbono, desde que esse carbono seja o carbono que tenha ligações com outro carbono, tá? Ele não pode ser o carbono da ponta. Ó, vou dar um ESC aqui rapidinho para mostrar para vocês, tá? Ele tem que existir um outro carbono aqui, pessoal, ó, para ele fazer parte dessa função orgânica, tá? Ele não pode ser o carbono da ponta, ó. Tem que existir outro carbono aqui, ó, tá? Desses dois lados deste carbono. Este carbono tem que ser o carbono mais ou menos do meio, tá? Ligado a uma dupla ligação. Então vamos lá. As cetonas, que é essa função cetona, né? São compostos que apresentam um grupamento carbonila. O outro era hidroxila, que é o OH, e este é o carbonila, que é o C-O, tá? No meio da cadeia, ou seja, em um carbono secundário. Não pode ser em um carbono primário, pessoal, tá bom? Porque daí senão é outra função orgânica. Beleza, seu nome terá como sufixo a palavra, né, ona, tá? Tá aqui, ó, ona. Bem simples também, pessoal, vamos lá? Dei um exemplo aqui para vocês, ó, hexa 2,4 diona, ou seja, tem dois dupla O, heptano 2-ona, 4-etil 2-metil hexanona, tá? Sempre com essa nomenclatura ona no final, beleza? Então vamos lá, partindo para este composto aqui, ó. A cadeia principal é a primeira coisa que nós devemos achar, né, pessoal? Então eu vou circular para vocês qual é a cadeia principal aqui, ó. A cadeia principal é este cara aqui, ó. Tá? A minha carbonila, ou seja, o meu dupla O, tá neste carbono aqui, ó, no terceiro. Por que eu não posso começar a contar daqui? Porque a minha função orgânica está mais perto deste. Conseguem ver o cursor aí, ó? Está mais perto deste do que deste, tá? Então começa a contar daqui. Aqui é meu carbono 1, ok? Então vamos lá. A minha carbonila está no carbono 3. Existe uma dupla ligação e também existe um metil aqui, ó, tá? Tem que indicar todos eles, pessoal. Agora fica um pouquinho mais complicadinho, né? Vocês conseguem observar que está um pouquinho mais chato que já é. Vamos lá. Primeira coisa, vou indicar o metil, né? O metil está no meu carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 metil. E agora vem o nome da minha cadeia. Quantos carbonos tem na minha cadeia principal? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, hexa. Hexa. Tem dupla, tem tripla, tem dupla. Na onde tem minha dupla? A minha dupla é no meu carbono 1, então não preciso indicar. Então, só colocar o en, tá? E agora vem aonde está a minha carbonila, que é a minha função orgânica. Eu tenho que indicar onde ela está, porque ela poderia estar no carbono 3, onde ela está, ou ela poderia estar no carbono 2, ou no 4, ou no 5, tá? Ela poderia estar em qualquer um desses carbonos aqui, então eu tenho que indicar onde ela está. Então, ela está no carbono 3, então, espacinho 3. Vou colocar só um hífen aqui para a gente destacar ele. E agora sim vem meu sufixo, ona, tá? Como que é o nome desse composto, então? É 5-metil, ou seja, tem um metil no carbono 5. Hexen, porque tem uma dupla ligação. 3-ona, o 3 indica onde está a posição da minha carbonila, que me dá a função cetona, tá? É um pouquinho mais difícil, hein? Tá bom? Legal. Outro exemplo aqui embaixo que eu coloquei para vocês é o propanona, tá? O propanona, ó, porque tem 3 carbonos aqui, então prop. Só tem simples ligação, an. E ona. Por que eu não precisei indicar onde está a ona aqui? Porque não teria como ela estar aqui, porque ela sempre tem que ser no carbono secundário, e nem aqui, tá? Então ela tem que estar aqui quando for prop. Mas ela também pode ser chamada de outro composto, tá? Acetona. A acetona que vocês usam aí no esmalte tem essa fórmula química aqui, tá? Só quis deixar para vocês aqui, para vocês verem essa característica aí, que é bem peculiar da acetona, tá? Legal. Terceira função, aldeído. O aldeído, ele é lembrado, ele é visto por essa conjunção aqui, ó, aonde existe essa dupla ligação do oxigênio com carbono, mas agora será num carbono primário, pessoal. Lembra porque eu falei que a acetona tem que ser num carbono secundário? Porque se ela tiver num carbono primário, ela vai ser um aldeído, tá?
Então, quando houver aqui uma cadeia carbônica deste lado aqui da molécula, ó, vou até grifar aqui para a gente ver, ó. Quando houver uma cadeia carbônica deste lado da molécula aqui, ó, e no final dela, ou seja, na ponta dela houver essa conjunção, que é um C dupla O, e esse C também ligado a um H, vai se chamar aldeído, tá? Então, legal. Aldeído, ele é uma função, né? Ele é uma função orgânica, é um composto da química orgânica que possui um grupo funcional também em carbonila, igual a acetona, só que em vez da acetona ser no primário, ela é no secundário. E o aldeído é no carbono primário, ou seja, na extremidade. Olha que palavra importante, ó. Vou até grifar para vocês aqui, ó, extremidade da cadeia, tá? Tem que estar na extremidade para ser um aldeído. Legal. Além de apresentar um carbono no carbono primário, a carbonila, tá? O final deste composto vai ser um composto cujo final será dado pelas letras AL, tá? Coloquei um exemplo aqui para vocês, pessoal. Heptanal, ou seja, tem 7 carbonos, simples ligação e é um aldeído. Butanal, 2-pentanal, tá? Vamos lá então, vamos dar nome para esses exemplos que eu citei para vocês aqui embaixo. Carmaçô. Aqui. Legal, vamos dar nome então. Quantos carbonos essa cadeia tem? Primeiro, vou identificar para vocês aqui aonde está a minha função orgânica que dá essa característica de ser um aldeído, tá? Tá aqui, ó. Então, beleza. Quantos carbonos tem nessa cadeia aí? Simples, né? Tem 2 carbonos somente, dá pra ver aqui, ó. 1, 2. Então, et. Tem simples? Tem duplo? Não, só simples. Então, an. Como o aldeído é sempre no começo, é sempre nas extremidades, e eu só posso começar a contar o carbono a partir da função orgânica, ou seja, este será meu carbono 1, eu não preciso indicar onde está a posição da minha função, né? Então, só colocar o final al, tá? Tem o etanol, que é o álcool, e o etanal, que daí é um aldeído. Olha, a diferença é pequena na palavra, né? É mudar uma letra só, que é o O pelo A. Mas já muda a função totalmente contrária. Um é inflamável, o outro não é, tá? Um pode pegar fogo, o outro não precisa pegar. Um pode ser tóxico, o outro de repente não é, tá? A função orgânica me diz tudo. Então tem que lembrar disso aí. Al, porque é aldeído, ok? Ó, aldeído. Dá para fazer uma associação aí. Coloquei um exemplo aqui embaixo. Quando tem um carbono só, é met, né? Metanal. O metanal é mais conhecido comercialmente pela palavra formol, aquele negócio que usa para pintar cabelo, muitas vezes para descolorir, para alisar cabelo, né? Eu não sei muito bem, que eu não faço esse negócio não. O cabelo é enroladinho, eu quero que fique assim. Mas a mulherada aí normalmente alisa o cabelo e tem alguns que tem formol. Esse é um composto bem tóxico, tá? Irrita a pele, a narina, tá bom? Também é usado para conservar os defuntos, tá? Os mortos, ok? Partindo para a quarta função orgânica, pessoal. Eu falei para vocês que era bastante coisa, eu avisei vocês, pessoal. Vocês não podem reclamar comigo, eu avisei vocês, tá? Função ácido carboxílico, tá? O ácido carboxílico, ele também vai ter a presença de uma carboxila, tá bom? Só que ele também vai ter a presença, pessoal, olha que interessante, ó. É um misto, é um mix de funções orgânicas. Ele tem a presença da carboxila, tá aqui grifado, mas ele também tem a presença de um OH, que é uma função álcool, tá? Sempre na extremidade. Então olha o que acontece neste caso, ó, é dado por esse composto aqui, mais ou menos essa carinha que ele vai ter, tá? Veja bem, na ponta, sempre na ponta, tá? Haverá um carbono ligado duplamente a um oxigênio, tá aqui, e este mesmo carbono também estará ligado a um OH. Isso é um ácido carboxílico, pessoal, tá bom? Como que se dá nome a ele? O nome se dá, é um pouquinho diferente dos demais, tá? É um composto orgânico que utiliza um prefixo ácido, então vai começar com a palavra ácido. Fica fácil de identificar. Toda vez que você vê lá, ácido, tananana, você já sabe que tem função ácido carboxílico. Então tem que indicar o ácido e respeita toda aquela regra dos hidrocarbonetos, só que o final agora vai ser oico. Então pode ser assim, ó, ácido butanóico, ácido propanóico, ácido metanóico, tá? É sempre nesse sentido. Vamos dar nome a esse composto? Vamos. Todo mundo diz assim, ó, vamos, professor. Opa. Vamos lá, ó. Esta é minha cadeia principal, correto? Aqui está minha função orgânica. Ok?
Vamos lá. Na minha cadeia principal tem quantos carbonos? Ó, coloquei na forma bastão agora, mas aqui é 1, 2, aqui tem 3, 4 e 5, tá? Então vamos lá. Vou só selecionar o nome aqui. Quando tem 5 carbonos, vocês já estão sabidos, a palavra é pente, tá? Só que já comecei errado, porque ácido, primeiro tem que começar com a palavra ácido, né? Se é um ácido carboxílico. Então, ácido, pente, só tem simples ligação, então é an, e o final é sempre oico, então oico, tá? Como é o nome desse ácido? Ácido pentanoico, tá bom? Vocês têm que dar uma manjada aí, porque eu posso também dar o nome desse composto, ácido pentanoico, e vocês vão ter que chegar nesse cara aqui, ó, entendeu? Meio complicadinho, né? Mas dá pra fazer, pessoal, só estudar, não tem muito segredo não, é estudar. Eu, pessoal, tive que dar uma relembrada em tudo isso, porque faz tempo que eu vi também na faculdade. Então, assim, todos nós estamos sujeitos aos intempéries da vida. Temos que redobrar nossa atenção sempre, tá? Sempre relembrando os conteúdos que vocês acham ou julgam necessário para a vida de vocês. De repente, vocês podem pensar assim, onde eu vou usar isso? Se vocês pretendem fazer Enem, fazer vestibular, fazer uma faculdade, tenham certeza que vocês vão usar isso, tá bom? Legal, pessoal. Próxima função éter, tá? Função éter é bem legalzinho também, bem simples de identificar. Toda vez que houver um oxigênio no meio da cadeia, ligado a uma cadeia carbônica de um lado e ligado a outra cadeia carbônica do outro lado, será um éster, tá? Então, no lugar desse R aqui, você pode imaginar um C, tá? Então aqui, ó, se aqui tem C ligado e vai ligando a outro C e tudo mais, igual as cadeias carbônicas, desse lado também, ó, se houver C, e o átomo central for o oxigênio, você já achou que é um éter, ok? Legal. O éter é uma função orgânica caracterizada pela presença de um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de carbono, tá bom? Sua fórmula genérica é dada por R, tracinho O, tracinho R, linha, esse meia aspas aqui é linha que a gente fala, tá? Onde esses dois R's podem ser diversos tipos de carbono, né? Pode ser cada um, diferente um do outro, né? Pode ser um et do lado e um met do outro, ou um prop de um lado e um but do outro. Mas eles podem também ser simétricos, tá? Onde, por exemplo, aqui tem 2 etes, tem 2 carbonos, então é et, aqui poderia também ter 2 carbonos, ó. Então, dos dois lados tem 2 carbonos, é um carbono simétrico, tá? É só pra gente ver que também tem uma simetria nessas coisas, tá bom? Bom, o nome é um pouquinho mais complexo, pois consideramos as duas estruturas dos dois lados, né? Do oxigênio. E também existem 2 formas de você dar nome. Existe uma forma, na verdade, oficial, que é essa nomenclatura da IUPAC, tá? A IUPAC é a Organização Científica de Química, que ela que dá, assim, o ponto final, ó, vai funcionar assim, vai dar nome assim, tá? Se vocês tiverem que ficar bravo com alguém por aprender tudo esse monte de nomenclatura aí, tem que ficar com esses caras aqui, tá? Não é comigo não, eu só ensino, não fui eu que faço não, tá? E também tem o nome usual, que é o nome mais assim, que todo mundo já usa, já utiliza no comércio muitas vezes, tá? Por exemplo, lá do aldeído, lá tem o metanal, mas ele também é chamado de formol. Então, se eu falar metanal, vocês não vão saber, mas se eu falar formol, eu falo assim, já ouvi falar disso aí, que é o nome mais usual, o nome comercial dele, tá? Bem, na IUPAC é dado assim, ó, prefixo radical menor, então vai olhar lá no carbono, no oxigênio, qual lado dele é menor, é o lado, sei lá, met, então vai olhar esse lado menor, vai virar primeiro no nome, seguido da palavra oxi. E depois o hidrocarboneto maior, né, que é o outro lado. E o nome usual é dado pela palavra, o começo dela é éter, aí vem o radical menor e o prefixo do radical maior mais ílico. Nossa, professor, não entendi nada. Vamos com calma então, ó. Tem um exemplo aqui para vocês e vamos dar nome da primeira maneira, ou seja, da maneira da IUPAC, tá? Da maneira da IUPAC, fala-se que temos que ver qual é o radical menor, ou seja, qual dos dois lados aqui tem menos carbonos, tá? Este lado aqui tem 3 e este lado tem 2. Então, este lado aqui virá primeiro, tá? Então, vamos lá. Prefixo do radical menor. Se é 2 carbonos, é et. Ok?
seguido da palavra oxi. Então, etoxi, tá? E depois o resto da cadeia carbônica, ou seja, vem para esse lado aqui, ó, cadeia carbônica maior. Quantos carbonos tem na cadeia carbônica maior? Tem 3, tá? É prop, tá? Então, vou colocar prop. Só que agora é só terminar normal, com ano, né? Porque não tem dupla ligação, não tem nada. Então, como que é o nome desse éter pela nomenclatura de Elpac? Pela nomenclatura de Elpac, este é o etoxipropano. Faltou um P aqui, tá? Vou arrumar aqui ao vivo e a cores para vocês, tá? Este é o etoxipropano, tá? Mas e se ele fosse dar um nome usual para ele? O jogador volta lá. O nome usual dele tem que seguir a regrinha lá. Vamos lá. Dá só uma diminuída no zoom aqui para enxergar melhor. Legal. O nome usual dele sempre começa com a palavra éter, ok? Éter. Aí vem o radical menor. Continua lá no etano, né? Etano agora, ó. Observe que o radical menor é o et, tá? Completa ele etano, porque não tem dupla ligação também e é final O daí. Mais o prefixo do radical maior, que é prop. E agora acrescenta, em vez de colocar o final ano, coloca o ílico. Então vai ficar éter etano propílico, ok? Professor, mas como que eu vou lembrar disso? Pessoal, a internet, todas as questões vão te dar os subsídios, né? Eu vou te dar os subsídios para vocês construírem isso. Então, na hora que eu pedir a questão, eu vou te dar essa tabela, vocês vão poder consultar. Mas haverá momentos em que vocês não poderão consultar isso, tá? Na vida de vocês. Então, assim, vocês vão ter que lembrar, tá? Se vocês quiserem, claro, né? Tudo é se vocês quiserem. Tá dado o nome. De um jeito fica etoxipropano e do outro jeito fica éter etanopropílico. Qual que eu uso, professor? Normal, eu gosto de trabalhar com método científico, tá? Não trabalho com métodos usuais, tá? Porque nós estamos falando de química, e química é uma ciência, então eu vou trabalhar com vocês da maneira da IUPAC, ok? Que é essa primeira maneira aqui que foi apresentada a vocês, ok? Legal. Ou não legal, não sei como vocês estão aí, devem estar me odiando, mas tudo bem. Indo para quase última, quase, tá? Não se alegrem muito. Função éster, tá? A função éster, pessoal, ela é dada desta forma aqui, ó. Tá aqui em cima aqui a carinha dela, tá? Aonde também haverá a presença de uma carbonila e uma presença de oxigênio, tá? Só que, ó, se vocês olharem aqui, é um mix, né, de carboxila, aí você vai lembrar da acetona, mas também é um mix de um éter que a gente acabou de ver, onde tem um O ligado a 2 carbonos, ó. Aqui haverá um carbono também, tá? Deste lado aqui, ó. Opa, deixa eu fazer um melhorzinho de carbono para vocês aqui, tá bom? E aqui também, ó, um carbono. Tá bom? É mais ou menos essa carinha que ela vai ter, pessoal. Ó, os ésteres, pessoal, eles são compostos orgânicos que são derivados dos ácidos carboxílicos, tá? Então, ó, tem a ver com cetona, eu falei pra vocês. Lembra também um pouco o éter, mas saiu do ácido carboxílico. Por quê? O ácido carboxílico não é o C-O ligado a um OH, tá? Aqui deveria ter um H, então, para ser um ácido carboxílico. Só que, por alguma reação química, esse H foi reagido e saiu deste composto e entrou uma cadeia carbônica nele. Aí ele virou um éster, tá? Bom, esses compostos são muito famosos, tá ok? E vocês utilizam muito ele. Qualquer alimento industrializado que vocês utilizem, que vocês comam, que vocês bebam, tem ele, tá? O éster é aquele elemento, aquele composto que dá a característica de cheiro e sabor às coisas, tá bom? Então quando você come lá um salgadinho de churrasco, você acha que de fato o cara colocou um pedaço de carne lá dentro para ser chamado de churrasco? Não. Se você comer um salgadinho de queijo, você acha que o cara ralou o queijo lá para você comer? Jamais, tá? Se você quiser comer um salgadinho lá de bacon, você acha que o cara pegou o porco lá, tirou o bacon e colocou no salgadinho? Tão pouco, meu caro. Lá tem a presença de um éster. O éster copia o cheiro das outras coisas, tá bom? É a essência de baunilha, essência de limão, tá bom? Todos esses compostos são utilizados nas indústrias alimentícias, tá?
Então, ó, os ésteres são compostos orgânicos que são derivados dos ácidos carboxílicos. Esses ésteres possuem um radical carbônico no lugar do hidrogênio, que eu falei para vocês aqui. Ó, o hidrogênio que estava aqui se perdeu e entrou um radical, uma cadeia carbônica, tá? Sendo essa característica que distingue um do outro. A diferença dele para um ácido é isso, tá? Através da esterificação que surgem os ésteres. Não vou entrar no mérito disso aí, mas é uma reação química que faz surgir os ésteres, tá? Então, ó, como que vai ser dado o nome a esse cara? Vai ser assim, ó, é o hidrocarboneto ligado ao átomo, tá bom? Ou seja, o hidrocarboneto mais átomo de, aí vem o nome do substituinte ligado ao composto com a terminação ila. Vamos lá então, vou mostrar para vocês aqui, ó. O cara que vem ligado ao composto do carbono vai vir com o nome ato. E o nome ligado ao composto do oxigênio, ou seja, deste lado, virá com a terminação ila. Então, ato, ila, tá? Termina em ato, termina em ila desse lado, ok? Vamos lá? Ó, vou pegar minha caneta aqui para desenhar para vocês enxergarem aqui, ó. Este lado aqui será ligado, ou será terminado em ato. Quantos carbonos tem aqui? 2. Então, ó, et, tá? Et. Vai ficar etano, aí o final, ato, tá? De, aí quem? O cara que estiver deste lado aqui, ó. Quantos carbonos tem? Um só, então é met. Então, metila, tá? Etanoato de metila, pessoal. O outro, quantos carbonos tem aqui? 3, prop, então. Então, propanoato. Quantos carbonos tem aqui? 2. Então, et. Propanoato de etila. Entenderam? O nome ligado ao C dupla vem com ato. E o nome ligado ao oxigênio aqui vem com ila, tá? Propanoato de etila, etanoato de metila. Ok, senhoras e senhores. Não vou me aprofundar muito aqui, que aí já é um pouco mais complexo e está dando bastante tempo da nossa aula já. Mas queria só citar para vocês aqui as funções nitrogenadas, porque nós só vimos essas que são funções oxigenadas, tá? Tem mais, tem as funções nitrogenadas. Mas antes de ver as funções nitrogenadas, queria só apresentar um pouquinho para vocês aqui do memezinho que eu escolhi, tá? Este é o Ícaro. Ícaro consegue decorar as letras das músicas, feitiços do Harry Potter, propaganda eleitoral, menos as funções orgânicas, tá? Porque com certeza, tenho a plena certeza que vocês estão assim, ó, tudo isso, professor, tudo isso. Mas vocês sabem lá a música do Polo, do Vou Caçar mais de 1 milhão de vagalume lá, que foi lançado em 2007 e agora estão reclamando disso aí. Decora a letra da música que não tem nada a ver, que já morreu e canta de cabo a rabo até hoje. E com certeza estão aí, não vou lembrar. Mas vamos lembrar sim, tá? Então, funções nitrogenadas. Essas são as funções nitrogenadas principais aqui que eu quero destacar para vocês. Essas 4 aqui, ó. A amina, amida, o nitrocomposto e a nitrila. Não vou entrar muito nessa questão, só quero citar para vocês aqui rapidamente, tá? Mas eu vou começar pela amina aqui, tá bom? Primeira coisa que nós temos que entender, que R, que estiver ligado, a gente estiver mostrando aqui, pode ser qualquer radical. O que é radical? É a cadeia carbônica. Pode ser um met, um et, um prop, um but, um hex, um pente, um nona, um duodeca, entendeu? Pode ser qualquer cadeia carbônica, então. A amina vai ter essa carinha aqui, pessoal, ó. Vou circular para vocês aqui. A amina vai ter mais ou menos essa carinha aqui, tá? Que é um nitrogênio ligado a algum composto orgânico, tá? Essa amina ela pode ser primária, secundária, terciária, mas não vou entrar muito nisso. Mas o que significa isso? Que se ela estiver ligada a um carbono só e os outros R's forem hidrogênio, ela é primária. Se ela estiver ligada a uma cadeia carbônica, outra cadeia carbônica e um hidrogênio, ou seja, 2 cadeias carbônicas e um hidrogênio, vai ser secundária, tá? Se estiver ligado aos 3, ou seja, os 3 R's forem cadeias carbônicas, ela será uma amina terciária, tá? Dei um exemplo aqui para vocês aqui em cima aqui, ó. Tem lá o nitrogênio, né, ligado a 2 hidrogênios e a uma cadeia carbônica. Então, se nós fôssemos ver, ela era primária, né? Quantos átomos tem na cadeia principal aqui, na cadeia carbônica? Tem 2 átomos de carbono. Então, por isso que vem o et aqui, ó. Tá? Consegue enxergar o et aqui? E o final é aí você vai considerar, na verdade, o et como uma ramificação. Então vem a terminação il e o final amina, tá? Então vai ficar
etilanamina, etilamina. Tá errado aqui o nome do composto? Acho que tem um nomezinho meio errado aqui, porque é etilamina. Tem um A sobrando aqui. Mas já consertei na presença dos senhores aí, tá? Pra vocês verem que o professor também é falho. O professor também é ser humano, tá? Tem dois carbonos, então etil, final, amina. Sempre assim, simples também, né? Ó, etilamina. Tem outro jeito de dar nome aqui, ó. Quando tem duas ramificações, que é o caso desse exemplo de baixo aqui, ó. Opa. Calma só. Que é o caso desse exemplo de baixo aqui. Que daí no caso, tem dois carbonos aqui, um ligado em cada um, ou seja, um met ligado em cada ramificação, né? Então você pode chamar de dimetilamina, tá? Se fosse dois etes, dietilamina. E se fosse três metils? Eu ficaria trimetilamina, tá? Também tem essa possibilidade. Mas não vou me ater muito a isso, pessoal, porque já estamos com muito tempo de aula, tá bom? Mas eu gostaria só de mostrar um memezinho que tem pra vocês da mina, tá bom? Que é o seu Jorge cantando. Tô namorando aquela... Entendeu? A mina. Tá bom, parei com isso já. Amidas. Ah, tem mais um também aqui do amina também, ó. Vou mostrar pra vocês, velho. Vocês gostam de mim. Sua fórmula molecular... O rapaz perguntando pra moça, né? O conde perguntando pra condessa. Isso é uma cantada. Sigam minhas dicas, pessoal, ó. Sua fórmula molecular é um RNH2? Ela falou, não, por quê? Porque você é a mina dos meus sonhos. Nossa, uou, meu lençol dobrado. É. Por isso que o professor tá solteiro, pessoal, porque eu uso essas cansadas. Vamos lá, amida. Amida tem todo esse monstro aqui, ó, tá? Mas é uma carbonila ligada a um nitrogênio, tá bom? Como que fica? O nome é muito simples, é o nome do composto e o final amida, tá bom? Então no caso desse composto aqui embaixo que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então é pente. Pentinam, porque é an, né? Só tem simples ligações. Então, pentanamida. Só que eu vou circular para vocês aqui, ó. Onde que está a minha função orgânica? Minha função orgânica da amida é essa, ó. É o C dupla O e esse mesmo C ligado a um NH2, tá? C dupla O ligado a um NH2 me dá a característica de amida, tá? Amina, amida. Diferenciem, pessoal. Tem um cheiro meio estranho aí, ó, da amida, que é o cheiro de xixi. No xixi tem alguns radicais de amida aí. Sempre eu faço isso, mas eu consigo voltar. Terceiro e penúltimo composto é a nitrila, tá, pessoal? A nitrila, pessoal, dá a característica também pode ser chamada de cianeto. O cianeto é aquele veneno que o pessoal do filme usa, sabe? Que quando vai ser descoberto, algum espião, ele morde um dente de cianeto, de um composto de cianeto, ele se mata, porque é um veneno, tá? Como que se dá nome a isso? Muito simples, tá aqui o exemplo, ó. Você vai pegar a nomenclatura do hidrocarboneto, no caso do primeiro aqui é um só met, e vai ficar metanonitrila, tá? Observe que sempre a nitrila ela é caracterizada por um C tripla N, ó o triplo aqui, ó, tá? Sempre que houver um C tripla N será uma nitrila. Tá? Então, ó, um carbono só, metanonitrila. 2 carbonos, etanonitrila. 3 carbonos, propanonitrila. Mas se tiver 2 carbonos e uma delas for uma dupla ligação, então propenonitrila, tá? Tá aqui, ó, propenonitrila. Bom? Então, é bem simples também, é só acrescentar, dar a nomenclatura para o hidrocarboneto normalmente e acrescentar no final a nitrila, tá bom? E o último composto aqui, mas não menos importante, é o nitrocomposto. São compostos que normalmente são usados como explosivo, como substâncias que dão combustão, tá? É bem simples também, é um composto, é um radical ligado a um NO, né, um NO2, aqui é o radical, e se a gente for abrir essa molécula, ela é assim, ó, tá? N dupla O, e esse N também faz uma ligação com outro oxigênio. Tá aqui, ó, um exemplo para vocês, tem 3 carbonos aqui na cadeia principal, então é prop, né? E eu tenho que indicar onde está a minha função orgânica, ela pode estar tanto aqui quanto na ponta, tá? Essa aqui não respeita essa regra que a gente viu até agora.
Ela pode estar em qualquer lugar, então eu tenho que indicar. Então como que ficou? No carbono 2 existe um nitro, tá? Então 2 nitro e vem o nome da cadeia principal, que são 3 carbonos simples, então propano. 2 nitropropano. Ok, pessoal? E assim eu fecho o nosso rolê de hoje. É muita coisa? É muita coisa. É bastante composto. Mas os senhores são feras, tá? Deixo aqui uma reflexão para vocês, tá? Química orgânica. Eu achava que era só contar carbonos. Para quem achou que era fácil, tava fácil, agora parece que piorou, não é verdade? Mas nada de muito, pessoal. Vai ter sempre esse material para vocês. As atividades também vocês podem consultar. Deixo aqui à disposição, tá? Para tirar qualquer tipo de dúvida. E é isso é tudo, pessoal. Obrigado pela aula aí, tá? Bons estudos.